Oi, tudo bem? Hoje nosso grupo vai falar um pouquinho sobre as condições da ação. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar o que é a ação. E de acordo com Humberto Teodoro Júnior, a ação é quando o indivíduo que tem seu direito lesado ou ameaçado, ele tem o direito de agir. Ou seja, ele tem o direito, né, de obter uma tutela para conseguir solucionar esses conflitos, que são de interesse pessoal ou também conflitos relacionados ao direito. E essa tutela, então, ela é feita a partir da jurisdição do Estado. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que o exercício da ação é o cumprimento de uma obrigação por meio de um ato de jurisdição do próprio Estado. Além disso, o direito de agir, a ação, ela tem duas características. Ela pode ser considerada constitucional e abstrata. Constitucional porque ela está escrita lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal Brasileira, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, todos têm o direito de entrar com uma ação no Poder Judiciário, quando ela tem seus direitos lesados ou ameaçados. E abstrato porque o direito de agir ele não depende da existência ou da inexistência de um direito substancial. Portanto, o direito de ação ele é um direito que abrange a todos os cidadãos e ele não fica vinculado ao resultado de um processo para ter uma validade. Bom, dando seguimento então, agora falando mais especificamente da condição de ação, existe uma disputa na teoria do processo quanto à necessidade de se ter essa categoria condição da ação. Por exemplo, Fred Didier vai dizer que essa categoria é completamente desnecessária, afinal, o juiz ele só vai analisar dois aspectos do processo, a admissibilidade e o mérito da questão, então não faria sentido criar uma terceira categoria. E o nosso Código de Processo Civil atual, de 2015, não menciona condição da ação, e ele vai dizer que isso foi um abandono completo dessa categoria e que isso foi algo positivo. Já o Teodoro Júnior vai dizer que, embora não se fale condição da ação no novo Código de Processo Civil, ele ainda adota essa categoria indiretamente porque as condições da ação ainda são importantes para o processo e elas não estão vinculadas nem com o mérito da questão e nem com os pressupostos processuais. E aqui, então, se faz necessário uma diferenciação entre o que é pressuposto processual e o que é condição da ação. Pressuposto processual trata da validade do processo, para ele ser aceito e para ele correr de forma regular. Então, nós temos que as partes têm que ser capazes juridicamente, o juiz tem que ser competente para tratar daquele processo, as partes têm que ser representadas por advogados e o procedimento tem que ser o correto para aquela questão em si. Já a condição da ação, ela não vai tratar de validade, ela vai tratar da eficácia do processo. Elas são necessárias para que o processo possa atingir a finalidade pelo qual ele foi instaurado, para que o juiz possa solucionar aquele litígio, para isso que elas existem. Então, na validade é eficácia, seja uma decisão favorável a um lado ou ao outro da relação jurídica. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo, eu vou falar sobre a primeira condição de ação, que no livro, do Humberto Teodoro Júnior, chama-se, interesse de agir, mas no dia a dia, nos outros livros, normalmente a gente chama isso de interesse processual. Então, o interesse processual é a primeira condição de existência de uma ação. E esse interesse processual, ele é relacionado a antes do processo, na questão da pré-judicialização, antes da ação acontecer. E aí você tem dois critérios para que esse interesse processual aconteça, porque o interesse processual ele não é a mesma coisa que o interesse que a gente conhece, eu tenho interesse em mover uma ação e pronto, isso não basta. Você precisa ter os dois critérios, que é o critério da necessidade e o critério da adequação. O critério da necessidade, ele diz que o processo ele precisa ter ali um conflito que justifique o uso do órgão judiciário, ou dos juízes, do poder judiciário, para que ele seja julgado. Então, não basta que seja um litígio qualquer, que possa ser solucionado por outros meios,
Isso não basta, precisa ser um litígio que obrigatoriamente seja solucionável apenas pelos órgãos judiciários. Então esse é o critério da necessidade. Agora partindo para o critério da adequação. O critério da adequação ele fala o seguinte: mesmo que a ação se prove necessária, mesmo que a ação prove que o litígio só pode ser solucionado por meio dos órgãos judiciários, o critério da adequação vai dizer o seguinte: mesmo que atenda ao critério da necessidade, essa ação ela precisa ter um fim em si mesma. Ela precisa mostrar que ela está apta, que é um remédio constitucional apto a solucionar esse litígio. Então, se essa ação se provar que ela se provar que não é capaz de solucionar o litígio, o critério da adequação vai estar inválido e por isso a ação não vai existir. Agora, tendo o critério da necessidade e o critério da adequação, você configura o interesse processual e aí você tem uma das condições da ação. É isso. Olá, tudo bem? Como meus amigos explicaram anteriormente, a ação é uma forma de atingir o Estado para que ele tenha tutela do direito e assim consiga o mérito. Para que um processo tenha eficácia, é necessário que tenha as condições de ação. Essas condições é o interesse, que foi explicado anteriormente pelo meu colega Miguel, e a legitimação ad coisa, que eu irei explicar agora. Essa legitimação, ela se bifurca em duas, na extraordinária e na ordinária. Eu vou começar explicando a ordinária, que é a via da regra, ou seja, a mais comum, a que está nas ações comuns. O que é? É quando eu vou ao judiciário no meu próprio nome para exigir algo no meu nome, algum direito no meu nome. Igual, por exemplo, num cenário hipotético aqui, eu faço um empréstimo de R$1.000 para Amanda. E a Amanda ela não me paga. E eu tento conversar com ela, eu tento resolver esse problema na autocomposição. Mas não dá certo, ela não quer sanar a dívida dela. Então eu vou ao judiciário, no meu nome, exigindo que ela me pague, fazendo um processo solicitando que ela sane a sua dívida. Isso seria a legitimação ordinária. Agora, a extraordinária é aquela que não é a comum. Ela é a diferença, ela é em casos diferentes. Ela é específica para alguns contextos. Então, é quando eu vou no meu nome para defender o direito de um terceiro. Um exemplo para conseguir deixar mais claro: o Ministério Público em ações de acidente de trabalho. O Ministério Público vai no nome dele, como ministério, para defender os direitos desse trabalhador. Isso seria a legitimação extraordinária. Então, ele está indo fora da curva do que é o comum. Isso foi um breve resumo do que é as condições de ação. Espero que vocês tenham gostado e nós agradecemos muito a atenção.